Bem-vindos a mais um Pode Viva, o seu podcast do YouTube. E hoje eu tô com um convidado super especial, o ortodontista Marco Antônio Alves. Seja bem-vindo, Marco. Fala, muito obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado até, né? Além de te conhecer, poder ser entrevistado por uma pessoa tão especial para mim, então para mim é uma honra de verdade. Oh. Marcos, diz pra mim, o que foi que te levou a especializar a ortodontia? Pois é, durante a faculdade, não era uma das disciplinas que eu tinha grande afinidade. Mas assim que eu terminei minha graduação, eu pesquisei dentro das áreas que eu tinha mais afinidade e a ortodontia me encantou, na verdade, porque eu conseguia enxergar uma transformação de sorriso, né? Eu conseguia entender a necessidade das pessoas e pouco a pouco, porque o sorriso na ortodontia ele é construído passo a passo, né? E isso me fez cativar ainda mais. Então essas transformações, essas modificações na face do paciente, na autoestima, foi o que me fez me levar para esse caminho. Qual a importância hoje da saúde bucal no geral? No geral, a saúde bucal está ligada a absolutamente tudo, né? Primeiro, porque é uma porta de entrada para a nossa alimentação. Segundo, nós temos que ter não somente a estética, mas uma função muito adequada. Nós procuramos o máximo possível adequar essa boca para alimentar melhor, comer melhor, dar um sorriso, né? O sorriso é a porta da alma, né? E é a expressão da nossa felicidade. Então, dentro da ortodontia eu consigo ligar tudo isso. Então, eu tenho a expressão da felicidade do meu paciente, eu devolvo a função mais adequada possível, e a satisfação profissional, para mim, é o mais importante também. Hoje, quais são os principais problemas assim, de saúde associados aos posicionamentos, né, do dente? Primeiramente, a função mastigatória ela é essencial para a vida do ser humano, né? Então, a oclusão, que nós chamamos que é a mordida, ela tem que estar adequada o mais próximo possível do ideal. Para quê? Para que a gente tenha uma excelente função mastigatória, consigamos triturar os alimentos. Tem algumas desordens no âmbito articular, por exemplo, aqui nós temos articulação temporomandibular. Então, se eu tenho uma desordem também na minha arcada dentária, eu posso ter problemas que afetam esse osso, podem causar dores, desconfortos, assimetrias faciais, diferenças de posicionamento de dente, e isso ocorre, né? A gente tem milhares de outros problemas relacionados à maloclusão, no caso. Hoje, o paciente, ele por si só tem como detectar esse problema ou ele tem que passar por uma avaliação? Absolutamente sim, né? O paciente que tem qualquer dente torto, mordida aberta, a mordida profunda, que é quando os dentes superiores cobrem os dentes inferiores, alguns dentes girados, mal posicionados, dentes que, né, na verdade, o paciente perdeu há muitos anos, esses dentes, com o passar do tempo, inclinam para essa região do espaço, e a gente precisa adequar essa boca para poder receber um implante, receber uma prótese. Então, o autoexame é muito importante para até detectar outros problemas também. Hoje, quais são os meios de tratamento ortodôntico para o alinhamento dental? Hoje nós temos diversas possibilidades, desde os aparelhos removíveis até os aparelhos fixos. Os aparelhos convencionais, aqueles que têm aqueles ferrinhos, os brackets, são tratamentos que corrigem, né? Mas são tratamentos um pouco mais, não digo obsoletos, porque hoje a utilização ainda é muito difundida. Mas hoje temos grandes tecnologias associadas, por exemplo, os alinhadores invisíveis. Eu sou ortodontista, no Invisalign Doctor, eu trabalho exclusivamente com os alinhadores invisíveis, que é o Invisalign. É uma empresa americana, nós temos uma tecnologia empregada, então eu consigo detectar esses problemas de oclusão antes mesmo da própria consulta. Eu escaneio esse paciente, então eu transporto a boca e a forma que ele morde com a arcada para o meu computador e eu consigo projetar como é que vai ficar o tratamento dele, então eu aumento a previsibilidade. Eu consigo corrigir dente a dente separadamente, coisa que com o aparelho fixo, por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Então, os alinhadores invisíveis têm alta tecnologia empregada, eu tenho previsibilidade, eu tenho confiança no tratamento e, principalmente, tenho conforto para o paciente. A maioria dos pacientes, quando usam um aparelho fixo, já imaginam, né? Os alimentos grudados, acumulados. É todo um cuidado maior, na verdade. Exatamente, quebra de brackets, o fio que espeta um pouquinho com o alinhador invisível, com o Invisalign, que não tem absolutamente nada disso. Então eu consigo ter estética para o meu paciente, devolvendo a função.
absolutamente muito mais... o material é muito preciso, então eu tenho movimentações fisiológicas compatíveis com o corpo humano, que com o aparelho fixo eu posso aumentar essa força, diminuir o tamanho de raiz de dente, coisa que com a ortodontia digital eu tenho essa previsibilidade, né, muito maior. E eu posso associar a tomografia computadorizada ao meu tratamento ortodôntico, que vê para onde estão indo as movimentações dessas raízes, coisa que com o aparelho fixo eu não tenho. Eu tenho o escaneamento, eu tenho a projeção de um tratamento, eu posso projetar, inclusive, estimar o tempo de finalização desse tratamento. Então, com a tecnologia hoje, o Invisalign nem se compara. Esse tempo de tratamento, ele consegue ser mais rápido do que o tradicional? Absolutamente sim. Primeiro porque, como eu tenho uma previsibilidade e uma força constante, eu tenho a possibilidade de prever como vai se comportar esse dente. Lógico que tem as variações biológicas, mas fora isso eu consigo detectar o tempo de movimento desse dente para que eu consiga estimar passo a passo no meu tratamento. Como é que a ortodontia ela pode contribuir na melhoria da estética e do sorriso? Com certeza absoluta, né? A maioria dos pacientes procura a gente, né, muito mais pela estética, porque tem os dentes mais espaçados, né? Talvez os dentes estão acima, então a mordida não está encaixada. Quando você dá um sorriso, geralmente o paciente tem um lado melhor do que o outro, porque esse lado dos dentes aparece com mais... né, É aquela brincadeira que eles falam, eu sou melhor nesse perfil. Isso, exatamente. Então não é não somente a formação do rosto, mas às vezes a gente tem assimetrias faciais que o sorriso de um lado é diferente do outro, então o paciente busca essa harmonia, né? Então a estética está ligada principalmente ao que? A harmonização. Não no termo somente de preenchedores, de botox, mas não, para o alinhamento do sorriso. No caso, quais são os principais benefícios voltados para a estética? Primeiramente, né, quando o paciente busca fazer uma lente de contato, não é somente colocar uma lente de contato, a gente faz uma avaliação ortodôntica, ver se esses dentes estão bem posicionados, para que esses dentes que serão desgastados ou não, para poder fazer as lentes de contato, eles precisam estar bem posicionados. Hoje, com a tecnologia também, nós conseguimos diminuir consideravelmente a quantidade de desgaste para poder fazer as lentes. E com a ortodontia é muito melhor, porque se os dentes estão bem posicionados, automaticamente eu não vou precisar fazer tantos desgastes para poder fazer essas compensações. O que é que a gente tem visto muito? Pacientes que fazem muito desgaste nos dentes para poder compensar a diferença, a angulação do dente para poder conseguir a lente de contato. Então, nesses casos, hoje, a maior parte dos meus pacientes ele passam por tratamento ortodôntico antes de receber as lentes, por exemplo. Eu fico pensando nessa questão da lente, porque tem esse desgaste. E aí, Às vezes não. Às vezes o desgaste é tão mínimo que chega a 0,2 milímetros, é algo muito pequeno. tá vendo aí? Isso eu não sabia. E quando eu vejo, geralmente quando eu vejo na internet, é só aquele caquinho. Por quê? Porque os dentes estão mal posicionados, às vezes tem uma restauração naquele dente, que aquela resina precisa ser desgastada por completo, mas na maioria das vezes é para compensar a posição dentária. Então, os tratamentos hoje devem ser minimamente invasivos, porque o desgaste no esmalte é reversível. Então, se eu tenho um dente bem posicionado, a lente vai se acomodar muito melhor, vou ter mais uma estabilidade no tratamento, não vai ter quebra de próteses, quebra de lente, quebra de coroas. Então, a ortodontia veio para arrumar a casa, né, que eu digo, para poder receber a parte estética. Existe algum caso em que a estética do sorriso ela é priorizada sobre a saúde bucal? De forma alguma. Né? Primeiro porque a saúde bucal ela está ligada diretamente à qualidade de vida do paciente. Né? Quantas pessoas deixam de sorrir, deixam de se alimentar, deixam de se comunicar por falta de saúde bucal. O que é a saúde bucal que nós interpretamos? Gengiva saudável, dentes saudáveis. A ausência de dentes não quer dizer que essa boca não está saudável. Né? Porque a gengiva pode estar muito bem... não está inflamada, por exemplo, né? Uma das possibilidades. Mas a ausência de dente dá a impressão que a gente não tem uma saúde bucal adequada. E aí entra a estética. Né? A estética a gente devolve o posicionamento desse dente para o local correto, pode fazer um implante também na região, pode utilizar uma prótese. Então, nessas condições, a estética está ligada também à ortodontia. A abertura de espaços para a gente colocar o implante na posição correta, reposicionamento do dente para poder receber as lentes de contato. Então, não necessariamente a estética vai estar
priorizando em relação à saúde bucal. Mas na ausência da saúde bucal, a estética, na maioria das vezes, é o fator principal para que o paciente busque o tratamento. Hoje a maioria dos pacientes, eles estão procurando mais o dentista pela estética e esquecendo do geral ou não. E lá vocês vão fazendo uma avaliação e vão vendo que não é só a parte estética que tem que ser feita, mas como um todo. Exatamente, ó. A maioria dos pacientes chegam porque querem melhorar o sorriso, mas não tem noção da quantidade de problemas bucais que eles podem ter. Por exemplo. Pois é. Então, não necessariamente um paciente que tem o dente torto na frente, um dente mais escurecido, que aquilo dali é o único serviço odontológico que a gente pode prestar. Então, na minha clínica, né, nas minhas clínicas, a gente faz uma avaliação absolutamente completa. Então, o paciente tem uma radiografia panorâmica, que nós conseguimos identificar se eles têm problemas ósseos, se as raízes estão bem posicionadas, se tem alguma alteração, né, na polpa do dente, se tem alguma alteração nos ossos adjacentes à face. Na maioria das vezes também fazemos tomografia para poder identificar se existe alguma lesão ou não intraóssea que a gente não consegue enxergar na radiografia, fraturas de dente, por exemplo. Né? Escaneamento, então esse escaneamento nós transportamos a boca do paciente para um computador e nesse computador identificamos se esse paciente pode ter alguma cárie, problemas da gengiva, como é que está a oclusão, né, que é a mordida, como é que essa mordida se está equilibrada ou não. Então é um diagnóstico completo para a gente entender que a ortodontia é uma das fases do tratamento. A gente divide sempre em tratamento clínico, que são as extrações, limpeza, canal, por exemplo. A segunda fase, a depender, pode ser uma parte pré-protética, ortodôntica e no final a reabilitação. Então a reabilitação sempre vai no final do tratamento. A gente precisa adequar esse meio, adequar a boca para poder receber próteses, implantes, lentes de contato, de qualquer coisa. Então você que está aí procurando a parte estética, fique você sabendo que quando você for lá o negócio é completo, o serviço é completo. Como diz, barba, cabelo e bigode. No Ortocentro nós temos a máxima tecnologia aliada para o diagnóstico também. Temos tomografia, radiografia panorâmica, impressoras 3D, scanner intraoral, né, fora o atendimento que é de excelência. Gente, eu fui lá, mas eu tava me sentindo assim, além de dar, porque o atendimento é top. E além de tudo, você quer descansar um pouquinho, nós temos uma área zen no fundo da clínica. Perfeita área. Cappuccino, um cafezinho, um suquinho, tudo para poder ser o mais confortável possível. Na ortodontia, qual o papel, na verdade, da ortodontia na previsão de problemas futuros? Porque às vezes você vai lá, você não está com esse tanto de problema, mas você pode prevenir também, né? Exatamente. O que é que nós fazemos? Nós temos ortodontia preventiva também. Então, nós tratamos crianças a partir de 5, 6 anos de idade. Então, precocemente, nós detectamos esses problemas bucais, que chega a ser a ortodontia preventiva, né? Ou ortodontia interceptativa, que é quando nós identificamos o problema e aproveitamos aquele momento que o paciente está em crescimento para poder manipular esse crescimento a favor da saúde bucal. E, a depender da idade, né, o paciente já passou da fase de crescimento, já em si seria a ortodontia corretiva, que são os aparelhos fixos, o aparelho Invisalign, né, e dentre outros, para poder prevenir doenças futuras também. Quais são os cuidados essenciais hoje para quem está fazendo esse tratamento ortodôntico? Porque tem que ter todo um cuidado, né? Exatamente. Ó, quem trata com Invisalign, primeiro tem que usar o aparelho, né? Então, a parte do ortodontista é feita, mas a segunda parte depende do paciente. O uso contínuo, entre 20 e 22 horas por dia de uso. Não pode se limitar com esse aparelho, por exemplo, mas imagine você poder ir para um evento social e poder tirar, para poder tirar sua foto, para poder se comunicar. Não que ele seja um impedidor de comunicação, mas esteticamente, às vezes o paciente, né, se incomoda. Mas o melhor de tudo, imagine você ir para uma festa e não se preocupar com o que você vai comer, não ficar nada grudado no seu dente. Então, higiene é importante, sempre, independente do tipo de aparelho. Mas o alinhador invisível, né, o Invisalign, ele veio justamente para poder dar esse conforto, essa possibilidade do paciente se comunicar com o aparelho e não fingir, né, não fugir da estética que ele busca na maioria das vezes. Engraçado que antigamente, quando era aquele aparelho só tradicional, todo mundo queria colocar, né, para ficar com aqueles anéis que grudavam. E trocar a cor da borrachinha. Hoje o pessoal tá correndo do aparelho tradicional e indo pro Invisalign. Invisalign. Não esqueçam esse nome, Invisalign. Hoje nós temos
um selo dentro da Align, né, da Invisalign. Nós somos pioneiros aqui no interior, principalmente. Em Conceição do Coité nós temos um raio de ação muito grande. Em Feira de Santana nós somos a única clínica odontológica em região, inclusive, que temos o selo chamado Emerald, que é o selo máximo dentro do escopo da Invisalign. Então nós temos algumas etapas, né? Nessa etapa nós somos o selo máximo, graças a Deus. Qual é o avanço mais recente assim na área da ortodontia que beneficia o paciente hoje? A tecnologia, sem dúvida. Primeiro pela previsibilidade, né? A capacidade de diagnóstico hoje computadorizada é muito superior ao que a gente tinha antigamente com radiografias, né, com fotografias manuais. Hoje, com a digitalização no nosso serviço, a gente consegue fazer absolutamente tudo, manipular o máximo possível para ter um excelente resultado dentro do previsível. E o paciente ele acaba vendo, né, como eu tô e como eu vou ficar. Já tem acredita que nós temos a tecnologia lá para que você chega na clínica, nós fazemos um vídeo, fazemos o escaneamento e nós conseguimos fazer um vídeo dinâmico com o seu resultado. Então, esses vídeos ficam ao lado do outro, um com os dentes mais tortos, o outro com o dente já tratado. Isso através de... E antes de fazer o tratamento. Antes de fazer o tratamento. Tá vendo? Interessante. Viva a modernidade. Em relação entre a saúde bucal e a saúde mental, tem alguma relação? Tem, né? Com certeza. Se mexe com a autoestima. Autoestima é o fator primordial. Aqui na Ortocentro Feira nós temos um corredor de espelhos que você conheceu, inclusive, e todo final de tratamento a gente leva esse paciente de volta para esse lugar, para ele se rever, para ele se enxergar de uma forma diferente. Por quê? Porque a maioria dos problemas psicológicos estão também relacionados à autoestima. A falta de comunicação também está relacionada à autoestima. O sorriso é a expressão máxima da felicidade. Imagine as pessoas que ficam privadas dessa felicidade. Então o sorriso é a devolução, né, de devolver a ressocialização dessas pessoas. Ele tá falando isso, eu lembrei da vez que eu fui na clínica. Fui lá pra ver como é que tava a situação. E vai voltar. Vou voltar sim. E aí, por ele ser meu amigo, a gente vai naquela de tirar foto, né? Bora tirar foto. E ele teve a sensibilidade de na foto ver, ela não tá sorrindo. Lembra que você me falou? Então, tem algum problema aí. Qual é o problema? E a gente acabou conversando, fez todo o processo que tinha que ser feito. Então, o profissional ele também tem que ter essa sensibilidade, né? Exatamente. É um atendimento humanizado, né? É a gente se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é entender que existe uma expectativa no tempo de tratamento que a gente precisa cumprir para que esse paciente também saia satisfeito. E claro, quanto antes a gente termina, melhor, né? Verdade. Porque as duas alegrias, ou quando inicia e a outra imediatamente quando termina. E não chega a paciente agoniado, porque tem um processo, tem o tempo, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Principalmente muito paciente assim, eu quero estar com o meu sorriso tal dia pronto. Depende do prazo, né? Eu tenho casos, por exemplo, de Invisalign que eu tratei com 5 meses de tratamento, 8 meses de tratamento, com casos com apinhamento, que é aqueles dentinhos mais severos, com um curto prazo de tempo. Antigamente as pessoas utilizavam o aparelho fixo e demoravam 5, 6 anos, já era muito longo. Hoje, 6 meses a 1 ano de tratamento, que você tem tratamentos concluídos com excelência. Por quê? A tecnologia, previsibilidade e principalmente o excelente planejamento. Porque não adianta a gente ter todas essas ferramentas, essa tecnologia aliada ao aparelho ortodôntico, mas quem conduz é quem é o profissional. Então a diferenciação, a capacitação desse profissional, de buscar estudos relacionados ao que está entregando ao paciente, né? Muito planejamento. Então não somente o aparelho é um veículo para poder a gente conseguir chegar no resultado, mas sem um profissional a gente não consegue informar no outro. E o paciente também tem que ajudar a fazer o tratamento certinho, né? Porque não adianta o profissional estar ali se acabando, fazendo o papel dele e o paciente é parceiro do tratamento. Então a metade a gente se compromete, a outra metade o paciente também tem que se comprometer. Aí lembre que o paciente passa muito mais tempo com o aparelho do que a gente fazendo, né, o monitoramento. Então é primordial que esse paciente esteja engajado também e acreditar no resultado final. Se você não se ajudar e o tratamento não ficar top, não venha culpar o profissional não, viu? A gente tem que ter a consciência, né, e não deixar a parcela de culpa para o profissional. Quais são as recomendações para manter o sorriso saudável? Primeiro, higiene.
é o básico de tudo. A prevenção de qualquer problema bucal é a higiene. Escovação, né, fios dentais, uma boa qualidade, também de escova dentária. Não adianta ter escovas muito duras, porque isso agride muito a gengiva, causa aquele encorpamento, aumenta os desgastes nos dentes. E a gente tem a mania de pensar que a escova, quanto mais dura for, mais limpo o dente fica. Pelo contrário, quanto mais macia, melhor. Porque imagina que você está agredindo o tecido mole, que é a gengiva, num sentido de desgaste o tempo inteiro. Entendeu? E fora isso, né, o paciente deve também ter a consciência de fazer as consultas periódicas para saber se está tudo bem. Quantos casos nós temos de cáries ocultas e outras lesões também não cariosas. Aumento de desgastes excessivos, ranger os dentes também é um grande problema, que diminui o tamanho do dente por conta do atrito. E isso também a gente consegue corrigir com ortodontia. O Pode Viva vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Dr. Marcos, que gentilmente aceitou o nosso convite, veio compartilhar, né, do seu conhecimento, um pouquinho, só foi um pouquinho do conhecimento dele. Quem quiser achar o Dr. Marcos, onde é que pode procurar? Pode me procurar aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 3445, em Feira de Santana, e em Conceição do Coité também, bem no centro da cidade. Eu tenho o Instituto Ortocentro, lá nós temos todas as especialidades, tratamos o paciente, como você já mesmo conhece, né, da melhor forma possível, e a minha casa, a sua casa, fica à vontade. Vou ficando por aqui, você curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigado.